Eu sou o Rondinelli Palhares, eu sirvo aqui nessa casa, na CC Videira Unidades Prisionais, sirvo também na CC Videira Online e hoje eu estou servindo aqui também no CC Videira Histórias. Hoje uma história impressionante, marcante, arrebatadora, que vai tocar muito o teu coração e fazer você crer cada vez mais nesse Jesus maravilhoso que nós servimos. Hoje é CC Videira Histórias de Milagres. E quem está aqui hoje é a Lara Mendonça. Ela é da CC Videira Santos Dumont e vai compartilhar um pouco do que Deus fez e faz na vida dela. Lara, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Obrigado, nós que agradecemos por você estar aqui e enriquecer a nossa vida com essa sua história maravilhosa, tremenda. Eu espero que edifique a sua vida também. Amém. Lara, antes de tudo, me conta o que é que você faz da vida. Eu sou maquiadora, né? Passei um pouco afastada, né? Mas agora voltei, né? A gente está no meio de uma pandemia, mas estamos voltando, né? Eu te perguntei isso, foi intencional a minha pergunta, porque eu sei que a tua chegada na videira, ela passa pelo teu trabalho. Sim. Conta pra gente como foi. Bem, um certo dia, né, um sábado, que é aquela loucura, né, de trabalho, como eu sou maquiadora, eu estava atendendo uma cliente e ela começou a falar muito, assim, da videira e aquilo ali ardeu no meu coração de um jeito que meu Deus, eu preciso conhecer essa casa, esse lugar que faz essa pessoa falar com tanto amor, então eu preciso sentir isso também. E era um sábado, né? Então no outro dia tinha culto, né? Ela tinha dito os horários que podia vir e tal. E eu lembro que no outro dia eu tava aqui e foi impactante. Desde o momento que eu entrei ali no templo, que aquelas pessoas me receberam, e quando começou o louvor, aquelas luzes, tudo me impactou assim de um jeito que aquela coisa, aquele caminho que você vai e não tem como voltar, né? É um caminho sem volta. E pra glória de Deus, eu tô aqui até hoje. E hoje eu sirvo nessa casa, além de ser membro, eu sirvo nessa casa. E... Ok, então você estava trabalhando, aí uma amiga te convida e você vem. Você falou que veio no sábado e veio no domingo também, logo no domingo seguinte. Foi isso? Eu entendi certo? Não, no nosso atendimento era um sábado e no domingo ela falou, sim. Amanhã tem culto, tal hora e tal hora, falou os horários e aí a gente veio, né, no domingo. Uma pergunta, particularmente eu sempre quis fazer e nunca fiz, tá até fora do nosso roteiro. Mas assim, o que foi que mais te chamou a atenção aqui na videira? O que foi que mais te marcou? O que foi que fez você decidir continuar vindo aqui? Assim, como eu tava muito distante, assim, né, de Deus, eu sentia uma aproximação, um tamanho, assim, não sei te explicar, porque, assim, eu senti Deus ali comigo. Então, assim, eu acho que o louvor, principalmente, né, aquelas pessoas me recebendo sem nem me conhecer. Então, aquilo ali, pra mim, mexeu muito comigo, me impactou muito. E, enfim, o culto, eu lembro que a pregação no dia também foi muito direcionada a isso, né? Foi o pastor Costa, na época, e ele falou, era uma pregação que falava de pessoas que como eu, tava afastada, né, da igreja e tal. Então, realmente, eu senti que aquilo ali foi pra mim, né? E foi, né? Que bom. E aí, nós estávamos conversando e aí você passa 8 meses. Você passa 8 meses como uma visitante frequente, eu posso dizer isso? É uma frequentadora, digamos assim, né? Certo. E aí vai tendo experiências com Deus, Sim. vai fortalecendo a sua fé, vai fortalecendo o entendimento de quem é Jesus. Sim. E aí com 8 meses depois acontece alguma coisa na tua vida. Sim. O que foi que aconteceu, Lara? Então, eu sentia dor de cabeça, mas assim, eu nunca
iria por conta própria atrás de fazer, até porque minha família tem histórico de enxaqueca, então eu achava que eu tinha uma enxaqueca também. E só que minhas amigas ficaram insistindo e começou a atrapalhar treino, tudo. E aí eu resolvi, e aí elas falaram, ó, se você não for fazer esse exame, a gente vai aí na sua casa pra lhe levar à força. E sabia que elas iam fazer isso pra não ocasionar esse reboliço aí, digamos assim, eu fui fazer. Só que aquela coisa, eu fui realmente fazer achando que eu ia ser uma enxaqueca, né? E não foi bem assim, né? Quando era uma sexta, quando eu fiz o exame, e quando na segunda-feira saiu o resultado e que eu fui buscar, eu tinha uma porque não diz tumor, né? Escrito fala é uma lesão expansiva. Nome técnico, né? É uma lesão expansiva que fala, né? E falou que eu tinha essa lesão. E aí era em torno mais ou menos do tamanho de um limão. Até a gente apelidou de limãozinho na época, né? Aí ela tem um limãozinho e aí ficou isso do limãozinho. E fomos na busca de médico, né? Que atendesse o meu plano de saúde. E aí até que indicações e tal, a gente chegou nesse primeiro médico, que foi o que fez a minha cirurgia, né? E ele falou, a gente só consegue saber que tipo de tumor se é um tumor maligno, se é um tumor benigno, após a retirada, né? E aí, após a retirada da cirurgia, a gente vê o que é. E quando ele fez a cirurgia, era para retirada total, né? Só que quando fez a cirurgia, eu tive uma hemorragia. E aí, ele não conseguiu tirar tudo. E aí, no retorno, ele falou, olha, Lara, pelo o jeito que tá o seu tumor, né? Eu pude ver, saiu a biópsia e ele diz, já foi uma grande vitória, né? Vamos supor que você tem primeira boa notícia de que, tipo assim, nessa área, o normal, o comum seria realmente tumores malignos. Então, você já tem uma primeira bênção, digamos assim. O primeiro milagre já surgiu. O primeiro milagre aí, né? já surgiu aqui. É um tumor benigno. Então, assim, a recuperação é mais tranquila e tudo. Só que, assim, pelo tamanho que já tá, então vai ser difícil. E eu não aconselho que você faça essa cirurgia aqui. Aconselho que você vá para São Paulo e faça com essa equipe aqui, que foi da residência dele e tal. Então a tua primeira cirurgia foi aqui foi em Fortaleza, aqui, foi sim. no local. Mas foi tranquilo, acabou a cirurgia, 2 dias eu tava em casa, foi assim, a minha recuperação foi muito tranquila. Sim. E aí quando ele encaminhou, né, que a gente vai ter que ir, a gente foi para São Paulo e para conhecer, né, a equipe, né? E aí, quando ele deu a notícia de que a cirurgia seria R$120 mil, né? 120 mil reais, não é R$120. E o dinheiro tava na conta, Tava bem na conta, só que não, né? Na conta do céu. Do céu, exatamente, que Deus ia enviar pra mim, né? Uhum. E aí, só que assim, o médico, glória a Deus, era um médico muito humano, né? Ele veio a falecer. Logo que ele fez a minha cirurgia, ele descobriu um problema sério de saúde. Isso foi em 2000... tu descobriu o tumor em 2017. Isso. A gente já tá caminhando para a segunda cirurgia, que foi em 2018. Isso. Tá, continua. E aí, fui conhecer. E aí, ele falou, olha, eu nunca deixei de operar por conta de dinheiro. E ele já sabia que era um valor caro, né? Só que não foi ele que me deu a notícia de quanto seria, né? E ele disse, eu não vou deixar de operar você por conta de dinheiro. Vamos deixar a sua cirurgia aqui marcada. No dia 20 de março você esteja aqui que eu vou lhe operar. Quantos dias depois dessa visita? Menos de um mês. Menos de 30 dias depois. Ou seja, a gente tem aí já o segundo milagre. Que é o milagre do... Bom, você não tem o dinheiro, exato, mas independente disso, a sua cirurgia vai ficar marcada. Eu acho que esse médico tinha muita fé também. Em vez de ter um coração bom, ele tinha muita fé. E aí, o que tu faz? Né? Aí eu voltei pra Fortaleza e aí a minha família, os amigos, a gente começou.
vamos fazer uma campanha. A gente não tem esse dinheiro, né? Mas vamos fazer uma campanha. Fizeram bazar, fizeram aquela vaquinha online, fizeram um bazar e fizeram uma feijoada que foi numa barraca de praia aqui. E nessa feijoada vários prêmios foram doados para rifas, então onde a gente conseguiu juntar muito dinheiro para conseguir fazer a cirurgia. E aí fomos para São Paulo, né, para fazer a cirurgia. E aí fizemos, né, a primeira cirurgia lá, né, que no caso a segunda. Só que quando a gente faz uma cirurgia dessa, que é anestesia geral, ele não aplica, vou aplicar aqui a anestesia, ela vai durar tantas horas e aí vou fazer a cirurgia. Quando o paciente vai acordando, vai reaplicando. Então ele já tinha administrado muitas doses. E aí ele disse, olha, começa a ficar arriscado porque a paciente pode ter uma parada cardíaca, pode ter, né? E então vamos suspender, vamos parar, vamos que aí, terminar exatamente, até onde a gente foi. Vamos fechar, eu sei que tem resto de tumor, e aí a gente vai fazer uma nova ressonância para ver exatamente o local que tem, pra gente reabordar. Tu tem ideia de quantas horas durou essa segunda cirurgia? Aproximadamente. Pelo que a minha família relata, se eu não me engano, foi tipo assim, umas 10 horas de cirurgia. Muito tempo. Muito tempo. Apesar de eu não entender, mas imagino que seja muito tempo. Uma cirurgia muito complexa. Com a cabeça aberta. É verdade. Administrando anestesia. Anestesia. Entendi. Aí o médico fecha. Exato. Aí ele fecha e na mesma internação, né, eu iria fazer a nova abordagem. Só que entre uma cirurgia e outra, né, o que eu tive? Eu peguei uma meningite bacteriana. Nossa! E entrei com... é um milagre mesmo, é um milagre. E entrei com antibiótico. Só pude fazer a nova cirurgia quando acabasse essa tipo, sessão de antibióticos, né? E quando eu fiquei boa foi no dia 4 de abril. Aí, vou abrir um parênteses que eu não mencionei. No dia 12/12, ninguém queria essa data, porque é uma data que marcava muito a minha família, porque foi a data que meu avô, que era um pai na minha vida, né? Ele me criou, assim. Uhum. E foi a data que ele faleceu. Não foi no mesmo ano, em 2017, sim, mas foi no mesmo dia, né? 12/12 que ele faleceu. Então, nossa, ninguém queria 12/12. A família logo associou a data de uma perda para não ter, talvez, outra perda. Exatamente. Entendi. E aí, como eu tive a meningite, teve que esperar. E essa do dia 4 cai quando? No dia do aniversário dele. Aí mostra mais ainda que, tipo assim, né? Deus fez tudo direitinho do jeito que tinha que ser. A data que ele faleceu abriu o começo de tudo. E a data que ele nasceu fecha o ciclo, né? Foi 12 de dezembro. De dezembro. Então, e 4 de abril. De abril, ok. Que foi a segunda parte. A terceira cirurgia. Mas a segunda etapa dessa... Foi 12 de dezembro, 20 de março e 4 de abril. Ah, entendi. Entendeu? E aí, nessa cirurgia, por conta da localização, o tumor ele ficava muito próximo no nosso cérebro. Era, apesar de ser do lado esquerdo, tudo remete ao lado direito, ao contrário, né? Uhum. E aí, então, tudo que era aqui do lado, eu paralisei o meu lado direito. E aí, com a cirurgia... Pós-cirurgia. Com a cirurgia, com a retirada, que ele tirou bastante, justamente para não ficar nenhum resto mesmo, acabou que mexeu e foi quando eu tive a paresia. E os médicos olhavam para mim, eu me lembro, eu internada, ele dizia... mexa o seu pé. Eu mandava informação, o pé não mexia. Puxa vida. É assim, desesperador, porque você, tipo, mexe. Na mente você tá mandando mexer, mas não chega. vai. Então, assim, eu lembro que eu disse, meu Senhor Jesus, e agora? Não mexi, apesar dos médicos dizer, mas eu creio num Deus e eu creio que eu vou sair andando daqui. Por falar em meu Senhor Jesus, fica aqui nessa história. Eu quero voltar um pouquinho, tá?
Porque quando nós estávamos conversando, antes de começarmos a conversa, você menciona que esses 8 meses na videira era providência de Deus para o que ia acontecer. Exato. Eu posso entender que era um estágio de um relacionamento Isso. mais próximo com Deus. Lara, você chega ali para pegar o exame pensando que é uma enxaqueca, mas é um tumor, como foi o nome que tu disse? É o neurosintoma, neurosintoma central. Neurosintoma central. Como é que a Lara, ali já de 8 meses exercitando na prática a sua fé em Jesus, através aqui das ministrações da CC Videira, como é que a Lara recebe essa notícia? Olha o que eu vou te perguntar. Como é que a Lara passa essa notícia e como é que a tua família recebe essa notícia? Eu recebi, inclusive eu até pedi pra minha mãe que eu fiz o meu testemunho, tipo, eu gravei pra botar no meu Instagram e eu falei, mãe, grava também um pela tua visão de que passou, né? Tua visão de que viveu do outro lado da história. Sim. E ela falou, e ela diz que desde o momento que eu soube, né, eu não consegui me abater, porque assim, eu olhava pra ela, que era que tava passando tudo. E ela não conseguia sofrer, era uma fortaleza, como ela disse, era uma fortaleza. Como é que eu vou ter esse direito de reagir de outro jeito? Então a família meio que se sentiu na pressão de não fraquejar, porque eu que era a protagonista, digamos assim, não fraquejei. Então, por que eles iam fraquejar, né? E uma coisa que é importante pra gente saber, sabe, Lara? Tanto pra nós como igreja, quanto pra quem tá acompanhando esse podcast. Nesse momento, a fé, ela faz diferença? Total. E fez em você? Muito. Eu não sei, eu não sei como é que seria, como é que eu receberia. Na verdade, até sei, eu sou muito ansiosa, muito, tipo assim, querendo as coisas imediatas, sabe? Então, exatamente. Então, assim, quando eu descobri, gente, vai dar tudo certo. A minha cura é certa. Eu vi a minha cura aqui, a minha cura é certa. Não temos, não vamos temer, não vamos crer num Deus, vamos... E, tipo assim, aquilo ali, eu lembro que meu pai foi num culto comigo, porque eu insisti que ele fosse e tudo, eu lembro, eu acho que eu não tinha feito ainda a primeira cirurgia, foi nesse processo e tudo, ele foi comigo em um culto, e assim... Ai, meu Deus, eu me perdi. Tu tá falando de como a família recebeu, da tua fé, que foi forte e tudo mais. Eu vou voltar no assunto, tá? Beleza. Volta então lá pro dia, vamos caminhar um pouco mais, voltando pro dia que tu tá mandando comando pra tua perna se mexer e a tua perna não se mexe. E aí, o que acontece nisso, depois disso? Pronto, aí a gente começou, né, muita fisioterapia, eu fazia fisioterapia 6 vezes na semana, só tinha o domingo livre, né, eram 3, eu lembro, porque eram 3 pelo plano de saúde, 3 que a gente pagava particular, e aí eu ainda fazia a fono também pelo plano, né, porque eu fiquei com a voz debilitada, não falava direito, na minha dicção. E então eu tive que ter esse acompanhamento e a fono também ajudava na questão da Dori, que eu fiquei com uma perca de memória recente e a fono me ajudou nessa parte de memórias, né? A questão da Dori que ela tá dizendo, olha que legal como a pessoa é de bem com a vida. Realmente essa fé faz diferença. Ela teve uma perda de memória recente, como ela disse. E aí ela remeteu à personagem do filme Procurando Nemo, não é isso? Que é a Dory que tinha perda de memória recente. E aí, assim, divertidamente, ela faz uma tatuagem da Dory e colocando as datas das cirurgias. Continua, Lara. Na verdade, foi uma amiga minha que deu esse apelido e ficou. Todo mundo da academia começou a me chamar de Dory e aí é Dory até hoje, né? E quanto tempo depois a vida vai voltando ao normal? Você vai fazendo sessão de fisioterapia, provavelmente essa fisioterapia foi em São Paulo ainda ou já estava em Fortaleza? Não, lá em São Paulo, né, eu fazia 6 vezes na semana
E aí, quando o último apartamento que a gente alugou lá, tinha academia, então a gente fazia a fisioterapia dentro da academia. E aí, o próprio fisioterapeuta disse, olha, quando você voltar, você volta pra academia mesmo, e como tem assessoria, né, na academia e tudo, você já anda, já faz tudo, o que faz. Aí, quando eu voltei, eu lembro que a gente ainda contratou um fisioterapeuta, né, algumas sessões, e o bom foi que, assim, ele me deu sessões práticas no meu dia a dia, tipo assim, eu morava num prédio antes que o chão era todo de calçamento, tinha, né, buracos, então, assim, me ajudou muito, porque, tipo assim, era irregular, então eu tinha que andar num negócio irregular, sem ter reto. Eu tinha muita dificuldade de sustentar o pé, meu pé era caído. E esse terreno te ajudou nessa situação. Me ajudou, exato. Quer dizer, temos outro milagre também. Deus realmente sabia o que estava fazendo, porque até onde você morava te ajuda no processo de recuperação, de reabilitação. Com certeza. Tu já tinha pensado nisso? Não, já também? nunca tinha pensado nisso, mas realmente, até nisso, né, que o próprio local que eu morava dava pra fazer uma fisioterapia na prática, pois né? Que interessante, eu também peguei isso agora. Aí em abril de 2018 você faz a última cirurgia, passa por tudo isso. Quando Lara, que você começa a viver uma vida normal, ou normal sem as aspas mesmo? Pronto, aí quando foi junho, né, que nem era pra eu voltar, mas acabou que eu voltei antes, antecipei passagem, porque eu já tava com muita saudade dos meus filhos, né, saudade da minha rotina, de estar em casa, né, nas minhas coisas, né, e resolvi voltar, voltei de surpresa, né, pros meus filhos, e foi a coisa mais linda do mundo, e aí voltei, só que assim, não voltei de imediato a trabalhar, né? Até porque todo mundo tinha um cuidado muito assim comigo. E eu ainda tava, né, debilitada, né? Mas voltei assim com as minhas amigas, né? Tá na academia, na igreja. A Ave Maria foi uma bênção voltar. Voltou na pra igreja. Com certeza. Logo em seguida, já tava na igreja, no culto. Já tava na CC Videira Santos Dumont? Não tinha aberto ainda, né? Ainda era aqui. 2018. E 18, né? Isso. Então, era aqui. Então, a gente ainda vinha pros cultos aqui. E até abrir a Santos Dumont, né? Sim. Que a Santos Dumont abriu primeiro na Unicef. Tu, quando abre na Unicef, tu já vai pra lá de imediato Eu ou passa fiquei um tempo? indo ainda um pouco, vinha pra cá e às vezes eu ia pra Unicef. Não fiquei só lá na Unicef, né? Eu ainda às vezes vinha assistir culto aqui. Aí como é que começa ou como é que continua essa convivência dentro da igreja? A partir daí, o que acontece com a tua vida? Eu acho que mudou mais ainda quando abriu a Santos Dumont, porque aí eu disse, não, agora eu quero poder retribuir tudo que Deus fez na minha vida, né? Mesmo que ele não espere isso, eu sei que ele faz as coisas importante porque isso. Ele faz mesmo, mas assim, eu sempre tive no meu coração, agora eu vou poder retribuir tudo que Deus fez na minha vida, todo o milagre que Ele me deu, de eu poder viver, de eu poder estar aqui, de eu poder estar aqui acompanhando o crescimento dos meus filhos, né, com a minha família e tudo. Então, assim, tudo que eu faço na igreja, eu sempre falo para todo mundo, minha líder da produção e tudo, que tudo é pouco perto do que Ele já fez por mim. Então, assim, não que eu esteja pagando, mas assim, eu estou retribuindo. Isso é gratidão, exatamente, é reconhecimento por quem Deus é e por quem Ele, pelo que Ele representou na sua vida. Aí hoje você falou, você serve na produção. Isso. Você está em algum GC? Estou no meu GC Esmeralda, que eu amo. Manda um alô pro pessoal de GC Esmeralda. Um alô pro meu GC lindo. Um beijo pra minha líder que tá orando nesse momento que eu pedi pra ela orar por mim. Tá dando certo a oração, Jesus está atendendo mais uma vez, viu? Qual a diferença que essa convivência, o serviço, o GC tem na tua vida? O que isso representa na tua vida hoje, depois de tantos desafios, de tantos obstáculos? Assim,
Eu comecei, na verdade, assim, nem é cultura da nossa igreja, né? Você começar a servir e não ter um GC, né? Mas o meu caso aconteceu o meu ao contrário. Fez o caminho. Foi. Como tava abrindo na Santos Dumont, quando abriu, eu já vim teve o culto lá de apresentação e que era para novos voluntários, né? Para arrecadar para fazer tipo mutirão de voluntários. E eu fui e me candidatei. Só que não tinha GC ainda, né? E ali, naquele momento ali, quando eu descobri que aí me chamaram pra produção, né? E aí comecei a servir na produção. A James, que é a minha líder da produção, contei a minha história pra ela. Ela chegou em casa, mãe, tu não sabe da história, não sei o que, foi contar pra mãe dela. Como é o nome dela, minha filha? Aí ela disse, eu não tô acreditando não, minha filha. Pois deixa eu te contar aqui. Na época que ela estava em São Paulo, ela teve um problema com o plano de saúde dela, que aquelas coisas de plano de saúde não liberou para fazer a cirurgia, e a mãe dela trabalha com planos de saúde e conseguiu a liberação da minha cirurgia. Aí eu disse, pra ver como é as coisas, gente. Mais uma conexão. Meu sonho era conhecer essa pessoa pra eu poder conseguir agradecer, e hoje em dia eu consigo. Ou seja, mais uma conexão divina. Mais uma prova. Mais uma. Em um dado momento do teu processo, você precisa de uma autorização de um plano de saúde. E aí precisa ver lá quais são as diretrizes do plano. E aí o teu processo cai na mão de uma pessoa que é mãe de uma amiga tua. Não, minha amiga não. Eu fui conhecer através da igreja. Amiga, que é a minha líder, né? Virou minha líder. Que é mãe de uma amiga sua da igreja atualmente. Que lembrou do teu nome por conta do processo lá de trás. É mais um milagre, né, Lara? Mais um. Muita coisa. E aí, o que você deixa de mensagem a partir de tudo que você viveu, certo? E também com relação à questão de viver igreja, de ser igreja, mais particularmente dentro da nossa casa, dentro da CC Videira. O que você deixa de mensagem para as pessoas? Você que é realmente um milagre vivo. Eu acho que buscar a Deus sempre. Deus não se importa em como você vai buscar Ele, né? Como é que você ora. Muita gente, eu conheço, eu não sei orar, eu não sei... Gente, abra o seu coração e fale. Fale com Deus como se você estivesse falando com uma amiga sua. Converse com Ele como se fosse uma conversa. Eu falo assim com Ele, né? A minha conversa com Ele, eu digo, Senhor, olha, tu tá vendo, né? As provações que eu estou passando, né? Então, Senhor, você, por favor, me ajude aqui. Eu falo muito assim com Ele. Então, cada um tem o seu jeito. Então, encontre esse seu jeito, né? Busque a Deus. Mas o mais importante, assim, que eu não posso deixar de dizer... Buscar a igreja. Outra coisa importante que eu já ia deixar de falar. Que eu tive, assim, a honra... que eu digo, é um presente, assim, que eu recebi na minha casa, a pastora Neném. E aí, recebi a pastora, né, Ave Maria, que mulher, que coração. As palavras, nunca me esqueço, assim, que como ela me tranquilizou, né, me trouxe uma paz, me trouxe, assim, tipo assim... de vai dar tudo certo, né? Deus está com você, a igreja está com você, né? Eu me senti muito acolhida, muito, muito mesmo. E assim, ela disse, olha, quando você voltar, eu quero que você me avise. A senhora deve ter achado que eu esqueci, né? Porque 3 meses depois eu dou sinal de vida. Pastora, a senhora tá sabendo agora, tá? Que ela voltou. Não, mas aí eu voltei e na mesma hora falei com ela foi de novo na minha casa. Ok, desculpa. E aí ela foi de novo na minha casa e aí eu contei como é que tinha sido tudo. E aí a gente já se encontrou várias vezes, né? Lá quando ela vai lá na Santos Dumont, né? E eu sirvo na produção. E aí ela sempre... Vocês acabam se encontrando mesmo. Já teve um dia até que eu pedi pra ela orar por mim, ela orou. E aí pronto. Lara, e hoje? Como é que é a tua vida? Como é que tá a tua saúde? Como é que tá a tua rotina? Preparada para voltar a trabalhar? Fala aí.
Já voltei a trabalhar, né? Já tô atendendo clientes. Assim, no meio da pandemia tá mais difícil, né? Mais restrito, ainda mais a minha área, da área da beleza, assim, é bem, bem complicado. Trabalhando e no meu CrossFit, voltei a fazer, não parei. E evoluindo cada vez mais nos pesos, nos exercícios que eu não conseguia fazer e hoje eu consigo fazer. E é isso, todo mundo me ajuda, porque todo mundo me dá força, me incentiva, né? Você falou, em algum momento aqui da nossa conversa, você falou que tomava os medicamentos e que está desmamando esses medicamentos. Conta isso aí. Isso, que é pra mim. Nem sei mais se é o terceiro, se é o quarto milagre aí de acontecido, né? E eu tomava 6 medicamentos, né? Quando eu recebi, por conta que eu tenho essa válvula, né? E eu tomo essa medicação que é anticonvulsiva, né? Uhum. E essa medicação você faz de tanto tempo, o médico passa uma bateria de exame para ver como é que está a taxa dessa medicação. E no último exame que eu tinha feito, uma dessas medicações, tipo assim, tava muito, muito abaixo, era como se eu estivesse tomando água. E aí o médico desmamou, você não precisa mais dessa medicação. E aí é interessante que aí logo depois dela, coisa assim de 1 mês e pouco, não chegou nem a 2 meses, eu senti assim, no meu coração mesmo, tipo, faz um exame. Eu digo até contestei, eu digo, Senhor, eu acabei de desmamar a medicação, eu não vou ter desmamado mais um medicamento, né? Mas mesmo assim, fui e fiz, né? Aí pedi pro meu médico, doutor, eu acho que ele deve até ter me achado meia doida, né? Só pode deixar mais uma guia aí que eu quero fazer o exame de novo? Aí eu fui e fiz. Quando eu fiz, aí deu o resultado que tava baixo de novo. Aí sempre eu mando, tanto pro médico de São Paulo, que me acompanhou lá, e mando pra eles entrarem num consenso, né? E aí o médico de São Paulo falou, olha, por mim eu também, dessas 3 medicações que sobrou, você fica tomando só 2. E aí o médico daqui também concordou, e aí passamos a tomar só 2. E aí, esse ano agora, todo ano, né, quando vai chegando perto que completa ano da cirurgia, eu vou e refaço os exames. Refiz essa semana, inclusive, e saiu que a minha dosagem da medicação tinha diminuído. Tinha baixado, eu não preciso mais dessa medicação, pra honra e glória do Senhor. Amém. Só que, tipo assim, que eu não posso parar do nada, né? Sim. Como é um anticonvulsivo, e Sim. aí ele é prudente que eu faça vou fazer essa semana agora, inclusive, eu vou fazer um eletro, que aí ele vai ver direitinho como é que tá o comportamento do cérebro, né? Sim. Pra ele ver como é que vai fazer essa retirada. Sim. Mas, de qualquer forma, já saiu o resultado que eu não preciso mais da medicação, né? Muito bom, Lara. Obrigado por compartilhar a tua história com a gente, tá? Enriquecer as nossas vidas sobre, primeiro, essa forma leve e cheia de fé de levar uma situação tão complexa. E segundo, saber que essa fé em Jesus faz diferença. Só para terminar, eu quero te pedir para olhar ali para a câmera e deixar uma mensagem para quem está nos assistindo agora. Tá. Eu acho assim, independente de qualquer coisa, você procurar esse relacionamento com Deus, né? Procurar, eu digo que a igreja, porque assim, ter um relacionamento com Deus é ter também a igreja, né? Porque esse meu relacionamento foi construído através da igreja, através da videira, né? O que eu consegui, o meu relacionamento que eu tenho hoje com Deus é vindo da igreja, foi a videira que me proporcionou isso, essa aproximação, né? Tudo que a videira coloca aqui, né? O culto, os cursos, o servir que me engrandece demais. Tudo é dado pela igreja, são gatilhos que são dados pela igreja, né? Então, assim, procurar uma igreja é muito essencial, né? Para que a pessoa
esteja firmado e tenha esse encontro verdadeiro com Deus, né? Porque, assim, eu consigo ver esse meu encontro, assim, com Ele. Eu consigo ver Deus sorrindo do meu relacionamento hoje com Jesus, assim. Deus deve se alegrar demais, tanto, assim, de ver, meu Deus, eu ganhei uma vida pra Jesus, e, assim, e que vida, né? Assim, em tudo, assim, que eu acho que Ele deve se alegrar muito com o meu servir. Ele deve se alegrar muito com a pessoa que eu tenho me tornado, né? Porque é totalmente uma Lara antes da igreja e uma Lara depois da igreja, né? Uma Lara antes do encontro verdadeiro com Cristo e uma Lara depois de Cristo. São pessoas totalmente diferentes. Foi o suficiente para nós. Lara, mais uma vez, muito obrigado mesmo, que você continue sendo essa Lara, mostrando essa vida e vivendo, e como você disse, alegrando bastante o coração do Senhor. Obrigado, viu? Amém. Esse foi mais um CC Videira Histórias. Hoje foram histórias, e literalmente histórias de milagres. Eu vejo você aqui no próximo episódio, ou eu ou o próximo apresentador, a próxima apresentadora. O importante é que no próximo episódio você esteja aqui. Também preciso te pedir uma coisa: se a história da Lara edificou a sua vida, não deixe essa história parada aqui, porque tem muita gente com dilemas parecidos, com doenças físicas, doenças espirituais, doenças na alma. Compartilha esse vídeo e faz com que mais pessoas sejam edificadas através da história da Lara. Valeu, gente! Tchau, tchau!